Você está vivendo sobre ameaça no teu lar? O teu marido, o pastor, o teu parceiro está te ameaçando? Você sofre violência doméstica? Você está debaixo de ameaça de morte? Você está vivendo um casamento perturbado, debaixo de turbilhão de ameaça? Ele já tentou te tirar a tua vida, te matar, já disse que vai destruir a tua vida nesse casamento. A tua família está sob pressão. Se você está debaixo desse jugo, essa mensagem de Deus é para a tua vida. Não passe esse vídeo, assista este vídeo. O silêncio que mata. Até quando você vai ficar calada, penando na mão desse homem, desse agressor, desse pastor violento, desse obreiro violento, desse marido violento que já prometeu te matar? Não saia desse vídeo. É uma pregação com base em Salmos 34 do versículo 12, é o nosso texto base. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Essa pregação é sobre a violência doméstica e principalmente também sobre pastores, líderes, homens que se dizem de Deus, que oprimem suas esposas a viverem totalmente o que é contrário à doutrina da santidade, fazendo e forçando as suas parceiras, as suas esposas a terem comportamento sexual inadequado à doutrina do cristianismo. Mulheres que são oprimidas, que são ameaçadas dentro da própria casa. Esse texto é para você, essa palavra de Deus é para você. Não passe esse vídeo aqui, você vai ver como se livrar dessa maldição que alguém chamou de casamento. Olha só, primeiro vamos ver a realidade númica do terror doméstico no Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, você que parou nesse vídeo, vamos olhar para os números sem medo. Eles são o grito de milhares que ainda não conseguiram falar. Muitas estão emudecidas diante de problemas domésticos violentos. Uma em cada 4 mulheres brasileiras sofreu violência doméstica, fala a data Senado de 2024. A cada 4 horas, uma mulher morre vítima de feminicídio no Brasil, fala o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 70% dos feminicídios ocorrem dentro da própria casa, cometidos por parceiros ou ex-parceiras. A cada 10 minutos, uma mulher é vítima de agressão física em território nacional. A cada 10 minutos, uma mulher é vítima de agressão física em território nacional. Acredite se quiser. 40 das mulheres evangélicas admitem ter sofrido violência conjugal, mas apenas 8% denunciam, fala a pesquisa Datafolha de 2022. Meu povo, diz a Bíblia, ele perece por falta de conhecimento, fala Oséias capítulo 4 do versículo 6 na Bíblia NBV. Será se Deus quer que você fique penando na mão desse homem que já prometeu te matar e tirar tua própria vida? Claro que não, claro que não. Olha só, o conselho prático é o seguinte para você. O conselho prático é o seguinte que eu trago. Primeiro, decore o número 180. Você vai precisar. Decore esse número 180, que é a central de atendimento à mulher. Ligue de qualquer lugar, anônimo, 24 horas. Eles orientam você passo a passo a como lidar com esse perigo. Segundo, o perigo de morte não vem de repente. Ele cresce com o decorrer da convivência. A violência doméstica não começa com um tiro na cabeça ou em qualquer outra região ou uma facada, né? Não começa com um tiro ou faca. Começa primeiro com isolamento. Você não precisa mais das amigas. Segundo, ciúmes exagerados. Ninguém olha para você além de mim. É o que eles dizem, né? Você precisa se isolar, ninguém deve olhar para você. Primeiro, preste bem atenção. Isolamento são características desse fenômeno vergonhoso que acontece no meio do povo de Deus e até mesmo no casamento das pessoas. Segundo, isolamento exagerado. Ele diz, ninguém olha para você além de mim. Terceiro, agressões verbais. Você não serve para nada. É o que muitos dizem. Quarto, bater em objetos perto de você. É uma forma de mostrar superioridade e, de alguma forma, deixar você com medo, mostrando superioridade para intimidar. Bater em objetos perto de você. Quinto, empurrões e tapas leves são sinais. A estatística de alerta é a seguinte: mulheres que sofrem estrangulamento no lar têm 7 vezes mais risco de serem assassinadas
pelo parceiro. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir, falou o Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 10. Na Bíblia NBV diz: nem todo ladrão usa capuz, alguns usam aliança e vão até mesmo à igreja. Você entende isso? O conselho prático que eu trago para você é segundo, monte um plano de fuga silencioso. Tenha uma cópia digital de documentos no e-mail de uma amiga. Isso olha só, preste bem atenção. Segundo, primeiro, tenha uma cópia digital de documentos de e-mail de uma amiga. Segundo, deixe 20 em um lugar escondido, dentro de absorvente, atrás do batom. Estabeleça uma palavra código com uma vizinha ou familiar. Você pode trazer açúcar, significa estar em perigo. Você pode criar um código com um parente, com uma amiga, com uma pessoa íntima. Toda vez que você estiver em perigo, sobre ameaça, você usa esse código. Como você tem açúcar, ou como amiga você tem preservativo, crie um código para você se defender quando você sentir que a morte vai querer te pegar. Porque muitos, infelizmente, só terminam depois que matam. Terceiro, a mulher evangélica e a armadilha do sofrimento sagrado. Irmãos, ouçam com o coração aberto. Deus nunca ordenou que você morresse para manter um casamento. O que tem de pessoas que estão perdendo a vida, mulheres que estão perdendo a vida porque querem manter o casamento, só que o casamento já está destruído há muito tempo. A partir do momento que o homem ameaçou tirar a tua vida, nunca mais o teu casamento esteve debaixo da bênção de Deus. Toda vez que esse homem ele anda com prostitutas, não é uma falha, é um círculo vicioso, é uma maldição. Não é uma simples falha. Esse casamento deixou de ser abençoado. Esta pessoa deixou de ser uma bênção. A partir do momento que ela ameaça a tua vida, ela já não está debaixo da bênção de Deus. Deus já saiu há muito tempo. Deus nunca ordenou que você morresse para manter o casamento. O inimigo tem enganado muitos com 3 mentiras bíblicas. Olha só, 3 mentiras. O que Deus uniu não separa. É o que muitos dizem, né? Deus não une violência, fala Malaquias capítulo 2, do versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, mas também odeio aquele que cobre de violência o seu manto. Jesus sofreu em silêncio, você também deve. É o que muitos dizem, né? Jesus sofreu em silêncio, você também deve sofrer. Mentira, Jesus sofreu pela salvação, não para a morte, pela condenação das pessoas. Ele morreu para a salvação, não para que você fosse morto por um agressor. Se você sair, diz ele, vai contra o princípio da submissão. Submissão ao marido que ama como Cristo amou a igreja, não a um marginal como está sendo essa pessoa para você. Fala em Efésios capítulo 5, do versículo 25. Cristo morreu pela igreja e não a matou. Ele muito pelo contrário, ele a preserva, guarda, protege, abençoa, cuida. E assim que deviam fazer os maridos. Mas infelizmente essa pessoa que está perto de você, está convivendo com você, não é mais um marido, é um capeta, é um cavalo de Satanás que já armou estratégia para tirar a tua vida. Você deve denunciar esta pessoa. Fica nesse vídeo, não saia que Deus tem algo grande para falar com você. Nós temos dados dolorosos. Entre 2020 e 2023, 30% dos feminicídios ocorreram com a vítima ainda morando na mesma casa do agressor. 72% das vítimas já haviam procurado ajuda antes, mas desistiram por pressão religiosa. O que tem de pessoas que não sabem o que você está vivendo, não sabem o tamanho da bronca que você enfrenta e ficam dizendo, vai orar. Se a pessoa não quer servir a Deus, se a pessoa não quer ter uma vida com Deus, não quer amar o cônjuge, não quer amar a parceira, não ama a família que tem, se ele não ama a pessoa que ele enxerga todos os dias, que faz café para ele, que lava a louça, que lava a roupa, que cuida, ele vai amar um Deus que ele não vê, que ele não serve? Então essa pessoa está totalmente fora dos padrões de Deus. Saia dessa, não fique nesse barco furado. Eu não tô aqui aconselhando as pessoas a se divorciarem. Deus odeia o divórcio, mas também Deus odeia o homem violento.
Preste bem atenção, não caia nesses conselhos que pessoas que não estão nem aí para a tua vida, elas não vivem com você, não convivem contigo, é você que sofre, e elas te dão conselho para você ficar orando, para você buscar em Deus. Quantos anos faz que você sofre, você padece, você acha que Deus te chamou para isso? Não, isso é um jugo desigual na tua vida, isso é um fardo que ainda pode chegar no clímax pior de todos, que é por fim a tua vida. Abre os teus olhos. Ponto 4. Recursos disponíveis hoje. Qual é o recurso que você, mulher, tem para se livrar desse problema desgraçado que caiu na tua vida? O Brasil tem leis que te protegem. Você não está sozinha. A Lei Maria da Penha, que é 11.340,6, é uma das 3 mais avançadas do mundo. Quais as ferramentas reais para te proteger? Primeiro, medida protetiva de urgência. O agressor sai de casa, não você. Em 48 horas é concedida. Segundo, Delegacia da Mulher. Atendimento especializado, mais de 500 no país. Terceiro, Casa e abrigo, endereço secreto para você e seus filhos por até 6 meses. São recursos que você, mulher, tem hoje disponível. Se ele diz que você vai ficar na miséria, que não vão te aceitar, que ele vai te encontrar, crie coragem. Crie coragem. Existe lei protetiva, existe esconderijo para proteger você e seus filhos desse assassino. Quarto, aplicativo SOS Mulher. Botão de pânico virtual, envia localização para a polícia. E quinto, programa Patrulha Maria da Penha, presente em 28 estados, ronda especializada perto da sua casa. Então não pense que você está sozinho, existem leis a teu favor. Diz a Bíblia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Fala em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 na Bíblia NBV. O quarto conselho prático que eu trago é o seguinte: vá a uma delegacia da mulher, ao Ministério Público, mesmo sem provas. Leve seu CPF, RG e um relato escrito. Eles geram a denúncia. Se não puder ir, peça para um enfermeiro no posto de saúde acionar o protocolo de violência. Por lei, ele é obrigado a fazer isso, mesmo que você não conheça ele. Fique esperta. Deus quer te tirar dessa maldição. Por isso essa palavra chegou até você. Ponto 5 aqui, coragem para recomeçar. Joseph também teve que fugir. Quantas mulheres da Bíblia, precisaram sair para sobreviver? Débora foi uma delas, liderou um exército contra a opressão. Ruth saiu de Moabe com a sogra, sem marido, e Deus a honrou. Maria e José fugiram para o Egito quando a vida de Jesus estava ameaçada por um homem violento chamado Herodes. Minhas irmãs, existem homens totalmente violentos, cheios de demônio no couro, estão com Satanás na mente, não servem a Deus, não têm temor, nunca passaram pelo trabalhar com Deus, não se entregaram a Deus, fingem ser da igreja, fingem ser maridos, não são maridos, são homens mundanos que se entregam à depravação, à prostituição, homens que se entregam à violência. Levanta-te, toma o menino, diz a Bíblia, e sua mãe e foge para o Egito. Fala em Mateus capítulo 2, versículo 13. Se o próprio Deus ordenou fuga para preservar uma vida, ou as vidas, quem te disse que ficar é santidade ou plano de Deus? Deus não quer que você morra. O conselho prático, o quinto conselho que eu trago é o seguinte: crie uma rede de apoio longe do agressor. Uma psicóloga da CRP com experiência em traumas tem serviço gratuito nos CAPs. Você pode procurar esses órgãos, você pode estar sendo beneficiada. Uma assistente social do CRAS pode te ajudar. Uma amiga que não conte nada a ele pode te ajudar. Um pastor sincero, sério, ou uma pastora que já ajudou outras mulheres a saírem vivas dessa situação, podem te ajudar. Um padre, um bispo pode te ajudar. Você não precisa ser morta, esperar a morte chegar de braços cruzados. O apelo final é o seguinte: sobre este ponto, a gente vai entrar no ponto mais adiante, sobre as crentes que são oprimidas pelos pastores, pelos obreiros,
pelos líderes evangélicos nos seus lares e estão com uma vida totalmente presas nesses casamentos. A gente vai chegar lá. Por enquanto, vamos ver o apelo final sobre este tópico primeiro, a escolha entre o caixão e a liberdade. Minha querida, minha irmã, você que ficou aqui, você que parou nesse vídeo, deu atenção, você que está passando por esse tipo de situação, que está ouvindo esta pregação e sente o peito apertado, saiba, o medo de sair é real, mas o perigo de ficar é ainda muito maior. 65% das mulheres assassinadas por parceiros já haviam tentado terminar o relacionamento. A maioria foi morta nos 30 dias seguintes ao pedido de separação. Por isso, não diga que vai embora, só vá. Não fique ameaçando dizendo que vai deixar. Arrume uma estratégia, vá para bem longe. Arrume um ponto, uma forma. Eu já te citei agora há pouco alguns recursos disponíveis para você sair. Por isso, não diga que vai sair, não fique ameaçando, porque assim você vai colocar forca no seu próprio pescoço. Só vá, arrume um plano e vá. Arrume pessoas que te ajudam com o plano, com a medida protetiva e com a ajuda. Você não precisa de um milagre no agressor, você precisa de um milagre em você. A coragem de se ver como Deus te vê. Deus te vê de forma maravilhosa, Ele quer que você viva. Filha, diz a Bíblia, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Fala Marcos capítulo 5, do versículo 34, na Bíblia VFL, um trecho adaptado. Eu quero orar por você. Daqui a pouco eu quero orar por você, então não fique com medo. Eu estou trazendo essa palavra porque Deus te ama. Ligue 108 180 agora, se precisar. Não espere o soco virar tiro. Nem te... Olha só, Deus ele te fez para viver. Não espere que esse homem te surpreenda com a morte. Viu? Deus te fez para viver, não para sobreviver nessa desgraça que você está vivendo. Deus tem um plano com a tua vida. Viu? Deus tem algo grande com você. Deus quer fazer obras. Eu quero ler em Colossenses 3, verso 19. Marido, ame suas esposas e nunca as tratem com amargura. O que tem de pastores, líderes evangélicos que estão oprimindo as suas esposas, estão fazendo a esposa se tornarem prostitutas dentro do próprio lar, em cima do próprio leito. Mulheres que são santas, mulheres de Deus, mulheres que querem viver uma vida consagrada, que amam os seus maridos, viu? Que amem os seus maridos. E os maridos estão se comportando como se fossem prostitutos mundanos. Diante do altar da igreja, ele é o homem santo de Deus, mas na casa, no lar, ele é um demônio, ele é o puro Satanás e mantém filhos, esposa, tudo submisso a uma forma de convivência, de relacionamento opressor, debaixo de ameaças. Espancam as esposas, os filhos, de tal forma que ainda termina com ameaças de fazer o pior. A gente vai ver a partir de agora a face oculta do altar, quando o líder espiritual vira tirano. Irmãs, esse trecho aqui, esta parte desta mensagem é principalmente para você que é da igreja, viu? Que você que é da assembleia, que é da igreja, que é da congregação, você que é da obra. Precisamos expor o que acontece atrás das cortinas de muitos lares que aplaudem no culto. O diabo não inventou tanta criatividade. O abuso espiritual dentro do casamento evangélico é real e está matando a alma antes de matar o corpo. Dados alarmantes falam que a pesquisa do Instituto Promundo de 2023 revelou que 67% das mulheres evangélicas já sofreram algum tipo de controle coercitivo por parte do marido. Destas, 52% relataram que o agressor usava a Bíblia para justificar a opressão. Que vergonha! Apenas 9% procuraram ajuda dentro da própria igreja por medo de não serem levadas a sério, o que muitas das vezes acontece, né? O cara, ele é um ator diante do púlpito, ele vomita a glória de Deus.
mas diante da sua família, diante da sua casa, diante do seu casamento, diante do seu leito, ele vomita o inferno, ele vomita o mundo, ele é diabólico. Ai de vocês, guias cegos, diz a Bíblia, vocês dão o dízimo da hortelã e ignoram o que é mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, versículo 23, Bíblia VFL, versão fácil de ler. Segundo, as ferramentas do abusador religioso. Como ele age? Como é que esses homens que se dizem de Deus agem contra suas esposas, agem no seu leito, no seu relacionamento sexual, conjugal? O marido abusivo evangélico não usa só punhos, ele usa púlpito, profecia e unção como armas. Muitos usam até o assim diz o Senhor, sabe, para deixar as pessoas coercivas, ameaçadas, para manter o controle. Ameaças veladas e explícitas, tipo de ameaça e exemplo real. Olha só, ameaça espiritual. Deus me disse que se você me deixar, você vai perder a salvação. A emocional ninguém mais vai querer uma mulher usada como você. A física é disfarçada. Se você me desafiar, vai acontecer um acidente em casa. A relacional: vou contar para o pastor que você é uma esposa rebelde. E a financeira: se você sair, nunca mais vê seus filhos. Isso acontece. Esses tipos de ameaça são exemplos reais. Isso acontece dentro do meio do povo de Deus. Infelizmente, existe um silêncio da liderança, um silêncio das convenções, dos ministérios, e as famílias estão sofrendo, as esposas estão sendo destruídas. A pressão psicológica e o desgaste silencioso. O desgaste espiritual. Você está, diz muitos, endemoniada. Não lembra que concordou com isso? Fazendo-a duvidar da própria memória e santidade. Muitos dizem assim: você concordou quando você disse sim, quando você confessou sim no nosso casamento, você estava concordando com isso. Mentira, mentira, é a pura mentira do diabo. Saia dessa situação. Se ele está te ameaçando tirar a tua vida, se ele te bate, se ele te surra, viu? Se ele te espanca, ele não é homem de Deus e não é o marido de Deus para a tua vida. Se um dia ele já foi, passou a não ser mais, porque está servindo ao Satanás e não a Deus. Cobrança de purezas irreais. Ele diz que exige que ela seja a mulher virtuosa de Provérbios 31, mas ele age como o homem de Malaquias 2, violento e infiel. A maioria desses caras que se dizem de Deus, eles cobram da esposa o que eles nunca viveram. Isso é hipocrisia, farisaísmo, é o que eles são, fariseus do mundo moderno. Não são nada de Deus, não tem nada de Deus neles. Também falam sobre o uso de jejum e a oração como punição. Eles dizem: você vai ficar de joelhos até Deus te libertar dessa desobediência. Quer dizer que eles são o diabo, e dizem que as esposas que são o próprio Satanás. Quer dizer, uma inversão psicológica de pressão, fazendo até muito delas buscarem o jejum para manterem elas cativas na religiosidade e nessa pressão que eles mantêm as esposas. Diz a Bíblia em Lucas 6, versículo 46: e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Está lá em Lucas. Eles dizem que servem a Deus, mas estão longe de Deus. Também trabalham com coerção, roubando a vontade. Coerção não é convencimento, é forçar uma escolha com a espada na garganta. O exemplo dentro do lar evangélico. Vamos ver exemplos dentro do lar evangélico. Se você não fizer sexo comigo agora, vou te acusar de privar o corpo, que é pecado, como está em 1 Coríntios 7, versículo 5. É o que muitos usam isso para pressionar suas esposas. Quer dizer, é um abuso. Muitas das vezes isso acontece dentro do lar evangélico. E também continua: você vai pedir demissão do emprego, porque a Bíblia diz que a mulher deve cuidar do lar. Se não fizer, vou te deixar com os filhos e sem dinheiro. Muitos usam esses argumentos. Vamos mudar de igreja, você não terá mais contato com suas amigas porque elas são inimigas do nosso casamento. Eles usam muito isso para manter o controle total debaixo de ameaças. O sinal vermelho é o seguinte: quando o marido dita com quem ela fala, onde vai, quanto gasta, quanto tempo ora, como se veste, isso não é liderança, é cárcere,
E infelizmente você está vivendo no cárcere privado, no cárcere residencial, no cárcere no lar, no cárcere do cônjuge, do casamento. E você precisa gritar, você precisa sair dessa situação, porque se essa pessoa já está ameaçando a tua vida, não é de Deus para você. Para a liberdade, Cristo nos libertou, fala a Bíblia. Portanto, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fala em Gálatas capítulo 5, do versículo 1, na Bíblia NBV. Também eles trabalham com a intimidação, o terror como regra. A intimidação é fazer a vítima acreditar que a desobediência ao marido é pecado contra Deus. Eles dizem, bater na mesa durante a oração do casal, eles fazem isso para intimidar. Dirigir em alta velocidade com a família dentro do carro, enquanto grita, para intimidar. Quebrar objetos sem querer durante discussões. Dormir com uma faca ou arma por perto para a proteção da família. Fazer questão de mostrar que é mais forte fisicamente. Segurar braço, bloquear passagem, todo o tempo tentando e buscando de alguma forma intimidar a parceira. Isso é opressão, não é casamento, não é família. A estatística grave é a seguinte: mulheres que relatam intimidação severa dentro de lares evangélicos têm 3,5% mais chance de desenvolver síndrome do pânico e ideação suicida. Milhares, fala o FGV de 2023. Muito isso acontece. Como a mulher, ela acredita não ter mais saída, muitas delas se suicidam, enquanto esse safado pilantra vão encontrar outra vítima para dar continuidade ao seu teatro, porque isso não é vida. Terceiro, o padrão fora da ética bíblica. O que Deus realmente diz sobre isso? Então redobre a sua atenção. Muitos maridos abusivos criam um Deus falso que os autoriza a tiranizar. Vamos desmascarar com a própria escritura que eles estão errados. O que ele ensina e o que a Bíblia realmente diz. Vamos usar a versão VFL, versão fácil de ler, e a NBV, Nova Bíblia Viva. Primeiro, a mulher deve obedecer em tudo, eles dizem. Sujeitem-se uns aos outros ao temor de Cristo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 21, que isso é mútua, né? Segundo, você não pode questionar a minha autoridade, eles dizem, né? Eles falam, olha, primeiro, a mulher deve obedecer em tudo. Isso é o que eles dizem. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, sujeitem-se uns aos outros. Não é só a mulher que se sujeita, é o homem também que se sujeita à mulher. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Fala Efésios 5, verso 21. O que ele ensina? Ele diz, você não pode questionar a minha autoridade. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não hajam com domínio sobre o que lhes foram confiados, mas sejam exemplos para o rebanho. Fala em 1 Pedro 5, do versículo 3, na Bíblia NBV. O que ele ensina? Ele diz, se você sofre, é sua cruz, né? É o que eles dizem. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o fruto do Espírito é paz, está em Gálatas 5, verso 22. Cruz não é agressão. Eles agem com agressão. Mas o que eles dizem? Eles dizem assim, você precisa ser submissa, mesmo que ele erre. Mas o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos capítulo 5, do versículo 29, na Bíblia NBV. Quando o marido mandar pecar ou morrer, a ordem é sair fora. Salva tua pele e não cai nessa não. O que é que eles dizem? Separação é pecado, só divórcio por adultério. E o que é que a Bíblia diz? Se o incrédulo se separar, que se separem, fala a Bíblia. Lá em 1 Coríntios 7, verso 15. E violência é incredulidade na prática. O que é que eles dizem, né? O que você quer? Que eu vá até vocês, diz Jesus, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Fala em 1 Coríntios 4, verso 21. O mesmo apóstolo que falou sobre submissão também disse que não usa vara contra os irmãos. E muitos pastores, muitos líderes usam essa prática. O sexto conselho prático que eu trago para você é o seguinte: tenha um caderno de registro escondido ou um e-mail em rascunho e anote data, hora e o que ele disse, ameaça, distorções bíblicas,
Faça isso. Se houver testemunha, filhos, vizinho, isso é prova judicial de violência psicológica, na lei 4.188 de 2021. Crime de perseguição. Ele é um criminoso e Deus não trabalha a favor dos criminosos. Ponto 4. A mulher forçada a viver fora dos princípios de santidade. Será que Deus quer que você viva fora dos princípios de santidade só para agradar esse safado bandido? Claro que não. Irmã, escute com urgência. O marido abusivo muitas vezes obriga a esposa a participar de atos imorais, usando coerção religiosa para isso. O constrangimento sexual é um deles. Você é minha esposa, tem obrigação. Se não fizer, é pecado e vou procurar fora de casa. Usando 1 Coríntios 7, do versículo 3 e 5 de forma distorcida. Eles dizem, exposição e pornografia. Trabalho com isso também, exposição e pornografia. Eles dizem, vamos assistir isso para apimentar nosso casamento cristão. E se ela recusar, é chamada de farisaica. A participação em falsas profecias. Eles falam que eles forçam, na verdade, forçá-la a mentir publicamente que está tudo bem, que o casamento é abençoado. E na verdade, ele vive uma vida dupla, E ela também. Ele vive muitas das vezes com ela e com as prostitutas da rua. E ela também vive uma vida dupla contra a própria consciência, fazendo o que é errado, sabendo que a consciência já ditou o que é certo. Isso é terrível. Só você sabe o que você passa. Também trabalha com isolamento forçado. Ela não pode mais ver familiares, amigas da igreja, porque eles são contra nós. Eles usam esse argumento. Ela perde a rede de apoio e é empurrada para a dependência total dele. Portanto, diz a Bíblia, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fala Gálatas 2, verso 20, da Bíblia NBV. Quando o marido exige que ela viva a falsidade, ele está exigindo que ela mate o próprio eu em Cristo. E isso é idolatria. A consequência espiritual é a seguinte: a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, versículo 14. Não pode ser alcançada sob coerção. Santidade é liberdade para ser quem Deus criou, não pressão disfarçada de unção, como muitos estão vivendo. Ponto 5. E o que fazer então? Rompendo o ciclo sem culpa. O que fazer nessas horas? Reconheça, você não é desobediente por proteger a sua vida, que é o que eles querem que vocês pensem, que vocês são totalmente desobedientes. Não. A valorização da vida é o importante. Deus trabalha com a valorização e a preservação da vida. É a vida que precisa ser celebrada. O casamento onde uma vida é ameaçada já não é mais casamento. Você não deve manter um casamento quando você está correndo para a ponta de uma faca ou para a mira de um revólver, ou até mesmo já planejando o suicídio. Isso é desgraça total. O prudente vê o perigo e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências, fala Provérbio 22, verso 3. Isso aí é prudência bíblica. Não deixa o mal te enganar, não. Separe abuso de discipulado. Um marido que usa a Bíblia para ameaçar não está te pastoreando nunca. Ele está te sequestrando. Os pastores de Israel, fala a Bíblia, os pastores de Israel, vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes e dominam sobre elas com dureza. Está lá em Ezequiel 34, verso 2 e 4, na Bíblia VFL. Busque ajuda especializada fora da igreja local. Se a igreja é encoberta ou é a favor desse maníaco, desse marginal, então saia fora. Não conte para ninguém que está do lado dele. Você pode morrer mais rápido. Olha, Centro de Valorização da Vida, o CVV, e 188, o apoio, traz um apoio emocional 24 horas, anônimo. Casa Abrigo para Mulheres em Risco Iminente. Seu endereço é sigiloso. Promotoria de Justiça especializada em violência doméstica. Eles podem solicitar afastamento do agressor da casa. Psicóloga especializada em abuso
narcisista e religioso. Busque no site CRP com essa especialidade. Fuja do ciclo de arrependimento fingido. Muitos, quando sentem que a mulher quer ir embora, começam a fingir que estão mudados. Na verdade, estão com uma estratégia, estão com uma carta na manga. Não acredite. Se ele quisesse mudar tantos anos passados, já tinha mudado. Na verdade, ele é um instrumento do diabo contra a tua vida. Eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma, viu? Mas você não precisa viver sobre ameaça para isso acontecer. Se Deus não fez, é um sinal para você cair fora. Fuja do ciclo do arrependimento fingido. O agressor evangélico clássico faz assim. Primeiro, agride, física, psicológica e espiritual. Segundo, chora, pede perdão e cita o Salmo 51. Terceiro, promete mudar, pede oração conjunta. Quarto, volta a agredir, pior do que antes. E quinto, ainda diz, você não perdoou de coração, por isso Deus não me restaurou. Ainda joga a culpa para a esposa, o safado, quando ele deveria ter mudado, deveria ter respeito, ter moral. Na verdade, ele precisa ter vergonha na cara, esse maníaco, bandido, criminoso. Cuidado com as muitas lágrimas, elas podem ser mentirosas. Conselho de um sábio rabino. O sétimo conselho prático que eu trago para você é o seguinte: estabeleça uma senha bancária secreta em uma conta digital, seja qual for, Nubank, Mercado Pago, o Inter, seja lá onde for. Coloque 50 por semana escondido. Quando chegar a 400, você tem passagem e 3 dias de sobrevivência. Faça alguma coisa, comece a planejar. A palavra final é a mulher que ainda ama o agressor. Eu sei que você orou, sei que jejuou, eu sei que ele já foi doce um dia, eu sei que tem filho junto, eu sei que a igreja vai falar. Mas em caso onde a tua vida está sendo ameaçada, e muitas das vezes até a vida dos teus filhos, já não é uma questão mais de oração, é uma questão de fuga. Eu sei que Deus trabalha, eu sei que Deus trabalha em muitos casos, tem experiência, existe testemunho, relatos que Deus mudou, mas nós estamos falando de um caso específico de ameaça de morte. Mas ouça Deus agora falar com você. Ouça. Os meus pensamentos, diz a Bíblia, diz Deus, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, fala em Isaías 55, verso 8. Seu caminho de paz pode ser estranho para quem nunca sofreu, mas Deus não te chamou para morrer na mão de quem deveria te proteger e te amar. Lembre disso. Lembrete final: nenhuma aliança no dedo vale sua vida. Nenhum título de varão de Deus justifica terror. Nenhum profeta que te manda ficar ouve o que Deus te diz. Sai para viver. A oração de libertação da culpa. Senhor, Deus de Elias, que viu Jezabel matar profetas, mas também viu Obadias esconder 100 em cavernas para salvá-lo. Dá discernimento a cada mulher aqui. Arranca a venda do controle religioso. Devolve a coragem de Ruth, a estratégia de Abigail, que fugiu de um marido tolo e violento, lá em 1 Samuel 25. E a unção de Esté, que arriscou a morte para denunciar o mal. Em nome de Jesus, que quebrou corrente e as abençoou. Amém. Você fez essa oração? Se você fez essa oração comigo, você está determinada, está abençoada. Usa as estratégias que eu trouxe aqui para você, porque é plano de Deus. Se você reconheceu o seu casamento nesta pregação, não espere uma profecia confirmar. Deus já está falando com você qual é a decisão. Se a tua vida corre risco, salva a tua vida. Você acha que Deus prefere o teu casamento do que a tua vida? Claro que é a tua vida. Jesus morreu na cruz por vidas. Não foi por nenhum dogma cristão. Não foi. Não foi nem pelo próprio casamento. Foi pela tua alma, pela tua vida. Pelo teu benefício, para que você tenha vida. O ato de coragem começa com o número 180. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Está escrito em 2 Timóteo 1, verso 7. Você pode recomeçar, viva uma vida com Deus. E quem sabe lá na frente construir uma nova família, se assim for o plano
de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha, comenta, envia esse vídeo para uma amiga no sigilo, no secreto, que você sabe que está passando por isso, que essas estratégias venham mudar a vida dela, e seja corajosa, seja sábia, faça tudo no sigilo, não combata, não discuta, viu? Não discuta, não bata de frente com seu marido. Se ele chega embriagado, se ele chega violento, cala sua boca, crie uma estratégia. Peça a direção para Deus, use as ferramentas que estão disponíveis, as leis que estão disponíveis, os recursos que estão disponíveis, vai dar certo, já deu certo, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser ajuda, entra no meu PV e a gente pode estar conversando mais sobre isso. Fica com Deus em nome de Jesus.